Olá pessoal, muito boa noite a todos. Namastê, muita luz. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente para essa palestra, ao vivo, online, gratuita para todos. E a nossa intenção sempre é espalhar o conhecimento, espalhar a luz e com uma ressalva constante. Tudo que a gente colocar, nós não somos dono da verdade. Cada um de vocês deve refletir, deve meditar, deve avaliar o que vem e deve estudar profundamente esse tema, ok? Então o tema que nós escolhemos hoje para todos vocês é sobre o que é Lúcifer. De onde surgiu esse conceito de Lúcifer nas tradições esotéricas do Ocidente? Existe Lúcifer no Oriente? Na China, na Índia, existe? Então nós vamos estar conversando sobre isso e vermos de onde surgiu isso. A gente sempre diz, que onde há fumaça, há fogo. Então alguma coisa de verdade pode existir por trás dos conceitos populares e dos conceitos religiosos que atravessou todo estes milênios até chegar aos dias de hoje. Tá? Se você ler as tradições religiosas, do Meio Oriente, os judeus, a Bíblia judaica, você vai ver a ideia da rebelião de Lúcifer. E você vai ver também a história de Adão e Eva e sua expulsão do paraíso. Nossa, aonde era o paraíso? Onde ficava esse lugar que hoje, nós podemos vasculhar a Terra em todos os lugares geográficos do nosso planeta? Onde ficava esse paraíso perdido onde Adão e Eva foi expulso? Então, todos esses símbolos antigos que chegam até os dias de hoje, velado, escondido por um conhecimento ocultista, então nós vamos tentar colocar novas ideias e uma luz em cima de tudo isso. E com a ideia do projeto Terra, eu tenho certeza que vocês vão... Essa questão vai ficar muito mais clara, essa questão vai ficar muito mais respondida para todos vocês. Ok? E vocês vão ver que Lúcifer não é esse Satanás, não é o Senhor do Inferno, nada disso que vocês estão pensando. Muito pelo contrário. Muito bem. Nós vamos começar a discutir a questão de Adão e Eva e sua expulsão do paraíso. Veja, um casal, Deus cria um casal, cria o mundo, e cria um casal, e submete esse casal a uma série de regras, a uma série de leis. Na verdade, uma única lei, tola e idiota, sem sentido e sem lógica nenhuma. Você não pode comer da maçã dessa árvore. Mas, de repente, vem uma terceira figura na história aí, que é a serpente, que é o Satanás, que é o demônio, Desculpa, gente, que vai fazer com que a Eva force o Adão a comer da maçã do fruto proibido. Então, eu vou colocar na luz aqui, ponto a ponto, o simbolismo disso aí, e depois nós vamos destrinchar esse símbolo. A primeira coisa, é a simbologia do judaísmo da criação de Adão e Eva. Então nós temos Deus, e esse Deus, ele cria a partir de sua própria substância Adão e Eva. Ok? E coloca ele no paraíso da terra, num paraíso, Se você vai na Índia, a visão indiana da criação é Brahma, ok?
cria a sua manifestação primária através de Shiva e Shakti. É igualzinho. Shiva é o varão masculino e Shakti é o varão feminino. Se você vai na tradição chinesa, isso aqui é para mostrar para vocês que essa história de Adão e Eva não é uma coisa criada especificamente pelos judeus. É um conhecimento que já existia muito antes da Bíblia ser escrita. Certo? Já existia na Índia, na China, muito tempo atrás. Então, se você pegar na China, nós temos o Qi, o grande Qi, ou o Tai Chi, e eles, a partir disso, eles eram a dualidade Yang e a dualidade Yin. Vocês estão me entendendo? Agora a gente chega aqui no Ocidente, né? A própria ciência ocidental, a física ocidental moderna, ela tem que o universo não passa de uma energia, e essa energia se faz matéria através do próton e do elétron. E quando você tem a combinação de próton e elétron, todos vocês sabem que nós temos os 92 elementos da tabela periódica, e esses elementos vão formar as moléculas, as substâncias, e aí a coisa, você tem todo o universo. Quando você reduz qualquer coisa do universo, você reduz a prótons, elétrons e nêutrons, e até depois, hoje em dia, a gente reduz mais o próton, elétron, quarks e tudo mais, né? Mas vocês estão percebendo que há uma semelhança muito grande nesses conceitos primários? Né? Então, o que será que a filosofia judaica, na verdade, queria nos dizer a respeito de Adão e Eva? Adão e Eva é um símbolo de manifestação. É como a dualidade foi criada a partir da visão dual do universo, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Ok? Vocês têm que olhar que antes do homem chegar à Terra, ao planeta Terra, o universo já existia bilhões de anos. A vida na Terra, o homem chega na Terra há 40 mil anos atrás. Só que vocês têm que entender que o universo já existia há 15 bilhões de anos atrás. As galáxias, bilhões de galáxias. A vida já florescia em outros mundos, outras estrelas, outros lugares. E outra, a Terra ficou 1 bilhão de anos sem o homem aqui. O homem chega a 40 mil anos atrás, nós tivemos toda a época dos dinossauros, todos os períodos geológicos clássicos, né? Você está entendendo? Nós tivemos lá o Cretáceo, o Jurássico, o Cretáceo, você está entendendo? Período onde os dinossauros floresceram por mais de 200 milhões de anos. Os dinossauros reinaram sobre a Terra, os répteis gigantes. O homem não está aqui há 40 mil anos. Então, nós vamos entender, né, exatamente um pouco da filosofia judaica, né, nessa tradição de Adão e Eva, e aonde entra o Satanás, onde entra o Lúcifer na jogada, tá? E vocês vão ver a famosa história dos anjos decaídos. Lúcifer e os anjos decaídos. Né? Então vamos entender essa questão. Bom, Adão e Eva estavam no paraíso. Esse paraíso, aonde eles estavam, eu já vou dizer para vocês, não era no planeta Terra. É um símbolo, mas tem fundos de verdades aí. Adão e Eva representam, na verdade, uma raça. A raça adâmica. Então, o paraíso é outro projeto, olha, outro projeto planetário. Ok? Não é o projeto Terra. É um outro projeto planetário. É um planeta em algum lugar. Ok? E Adão e Eva representam, morando nesse paraíso, a raça adâmica. Né? E até interessante, tem um filme, um seriado no Sci-Fi, um seriado que passou agora, que é chamado Galáctica. Batalha, astronave de combate, ou Battlestar Galáctica, em inglês.
E vocês vão ver que a história toda é a história, né, da raça adâmica, que o planeta deles foram destruídos e eles estão procurando um oásis que é a Terra. Você está entendendo? E o nome do comandante dessa frota é exatamente Adama, que vem de Adão. Você está entendendo? A raça adâmica. Eles fizeram toda uma história aí para mostrar que essa raça adâmica não é uma raça originária do planeta Terra. Eles vão vir para a Terra. Mas não do jeito que vocês pensam, numa nave, desse jeito que a gente pensa. É numa nave, só que é na dimensão espiritual. Tá? Então vamos lá. Existia, eu vou simplificar para vocês. Lá pelos idos de 15 mil anos, 15 mil anos AC, antes de Cristo. Nós estávamos no início da Era Atlante. No início da Era Atlante. Aqui na Terra. Ok? Aqui, nesse período, a Terra era primitivíssima. Muito primitiva. Existia uma raça humana aqui na Terra, chamada os Rutas, que eles eram pequenos, 1,55 m, no máximo 1,60 m de altura, de cor negra, de origem africana. A sua base étnica era a África. Ok? Eles não tinham povoado o planeta inteiro, não. Eles tinham tomado a região da África, foram as primeiras experiências com a raça humana aqui na Terra. Eles já estavam aqui há uns 3, 4 mil anos antes desse fato. Eles fizeram a primeira experiência nas terras da Lemúria, depois houve afundamentos e vamos chegar nesta época do início da civilização Atlante. O que vai marcar o início da civilização Atlante? Exatamente o final de um ciclo evolutivo em um outro projeto planetário. Então, todo projeto planetário tem um começo, um meio e um fim. E, por vir dessa data, estava acontecendo o fim de um projeto planetário que depois eu vou falar no nome desses lugares. O fim de um projeto planetário. Uma grande transição planetária estava acontecendo num orbe distante. Que é o que vai acontecer conosco aqui. Nós estamos nos aproximando de uma grande transição planetária. E quando essa grande transição planetária aconteceu, esse planeta era um planeta altamente sofisticado tecnológica e cientificamente. Mas é claro, eles não faziam viagens interestelares, tal, igual nós. Imagine hoje a nossa sociedade com shopping center, com internet, com TV a cores, nossa medicina mais avançada, certo? As pessoas com um grau de liberdade muito grande, aviões, carro, transporte, tudo com grandes facilidades. Pensa eu pegar você e colocar você num planeta que está há 5 mil anos da nossa era, lá na primitividade, na idade da pedra mesmo aqui da Terra, que você não vai ter facilidade nenhuma, tá? Isso é, e colocar você nas trevas de um lugar denso. Então presta atenção. Com o fim desse projeto planetário e a transição planetária, ocorre neste planeta, presta atenção, a separação do joio e do trigo. Simbolicamente. Então o que fala? As almas que já estão num nível elevado naquele planeta pode ser transmigrada para um projeto planetário na Era da Luz, ou pode aguardar e reencarnar num processo de Era da Luz naquele planeta. Mas a corja pior, a corja mais densa, que tem um pesado resgate kármico a cumprir, ela necessita ser transmigrada
para um orbe planetário, aonde ela terá um projeto especial para este grupo de alma trevosos, densos. Então, a escória espiritual, a escória, eu não sei se é o termo para ser usado, mas vamos usar esse termo, a escória espiritual deste orbe, né, sobe ao plano astral após uma grande catástrofe planetária, pode ser uma guerra, pode ser um holocausto naquele mundo, e essa escória morre e vai tudo para o plano astral, e lá eles são separados em hordas, em grupos de espíritos. A coisa não é rápida, passa-se 10, 15, 20, 30, 40 anos e um grande projeto é elaborado para essas almas saírem daquele orbe, serem transportadas por naves gigantescas e chegam ao orbe terrestre, ao planeta Terra, para então viver uma experiência no projeto Terra no início da Era Atlante. Então aconteceu exatamente isso. Existia um planeta distante, um orbe, tá? Deixa eu desenhar melhor aqui, para não haver confusão. Prestem bem atenção nesses detalhes. Existia um orbe planetário, a parte espiritual desse orbe, então os espíritos morreram, foram para o astral, numa cidade astral específica. A escória densa desse planeta, que carregava um peso kármico muito grande, foi então decidido que este grupo de espíritos viriam viver uma experiência no projeto Terra que estava se iniciando. Existe aqui o comando planetário desse planeta. E na Terra nós tínhamos o nosso comando planetário da Terra, que organizava o projeto planetário, mas lá no astral superior. Quando há um conclave aqui tudo, discute com os espíritos, esse grupo de espíritos então aceita sair dessa condição e vir ao orbe terrestre, viver uma experiência encarnada num plano denso da matéria, mas num estágio extremamente primitivo que todas aquelas almas irão passar e vão lutar pela sobrevivência. Isso é uma experiência muito dura. Ela sai do paraíso e mergulha nas trevas do planeta Terra. Essa operação que faz com que esse grupo de almas seja então transportado e locado na cidade astral Terra e preparando as suas descidas na superfície terrestre. Os engenheiros siderais do projeto Terra presta atenção, tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que mudar os corpos genéticos, criar novos corpos biológicos, porque essas almas não eram compatíveis com os corpos que aqui existiam. Então surge uma nova raça aqui na Terra, uma raça praticamente de gigantes para os Gutas que tinham aqui, porque vai aparecer homens de 1,90 de altura, 1,80, até 2 metros às vezes, de pele vermelha. Então, nas tradições esotéricas, vai se dizer que esses anjos que vieram dos céus, escolheram mulheres da terra, se juntaram a elas e nasceu uma raça de gigantes. É isso que está na Bíblia, não na Bíblia do judeu, do católico, mas está na Bíblia hebraica, no livro de Enoque. Entendeu? Então, quando eles chegam, né, no planeta Terra, eles vão ter que se adaptar ao astral Terra, à energia da Terra. Demora anos para eles poderem começar a descer e encarnar. Os corpos são preparados. Você está entendendo? Então essa horda de espíritos densos e trevosos que vinha cumprir um resgate kármico no projeto Terra, eles são mantidos praticamente como que prisioneiros nessa densidade planetária Terra. Até essa alma, esse espírito evoluir, acordar para a lei cósmica do amor e poder então ascensionar a planos superiores. Então veja bem, o fato desses espíritos
estar sendo controlado, presta bem atenção, por uma inteligência superior e manter todos eles nas trevas da superfície da Terra, este é um famoso símbolo de que existe uma inteligência superior, seres de grande luz, seres de grande luz que são os comandos planetários, o comando Astar e muitos outros comandos planetários, que cria uma condição planetária de trevas para o espírito. Ele não se lembra de nada, ele não sabe o que ele faz. Aí ele mergulha nas trevas, ele vai viver guerra, sofrimento, doença, vai viver todas as emoções difíceis, morre, vai para o astral, reencarna de novo e vai passando por esse processo de reencarnações sucessivas até ascensionar a planos superiores. Então, basicamente, o que significa? Que eu tenho uma força de luz mantendo um grupo muito grande de almas aprisionada nas trevas da superfície de um mundo denso. Está dando para imaginar mais ou menos o simbolismo disso? É? De Lúcifer, o Senhor da Luz, mantendo as pessoas nas trevas, controlando as pessoas nas trevas e não permitindo que essas pessoas tenham luz. Porque raramente descia um avatar para dar luz a essas almas que estavam naquele processo de reencarnação, porque ela estava cumprindo um resgate e deveria cumprir esse resgate. Sem o auxílio de forças superiores, sem o auxílio de extraterrestre, sem o auxílio de avatares que poderiam encarnar ali, dar uma luz, dar uma direção. Então eles viveram por milhares de anos numa condição, e os avatares vieram em épocas diferentes para povos diferentes. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que entender que a Atlântida, ela vai ter todo um período de ascensão, ela vai chegar ao auge e vai entrar em colapso, vai entrar numa transição planetária e vai romper. Os espíritos são transmigrados novamente e entra a Era da Luz após a Atlântida. A Era da Luz dura 2000 anos no máximo e o planeta volta a ser palco novamente da Era das Trevas. E novamente o comando de luz que mantém as pessoas nas trevas sob um projeto de trevas. Como esse comando pode ser chamado e conhecido por todos vocês? Esse comando pode ser chamado de Lúcifer. Porque o simbolismo de Lúcifer significa ser de luz. Aquele que carrega a luz. Carrega o conhecimento. Luz, né? Luz é aquele que tem o conhecimento, aquele que carrega o conhecimento. Porque luz, esse Lúcifer, é como se fosse, né, o fazedor da luz. Vamos traduzir para o português, né? Ele é o portador da luz. Mas mantém um grupo muito grande de almas sob auspícios de uma lei muito severa, muito densa, e os espíritos nesta condição. Então, do ponto de vista esotérico, superior, é como se você fosse colocado no inferno. E esse cara controla o inferno. Porque isso aqui é o inferno para a alma. Para a alma que estava no paraíso, para a alma que estava num plano superior, que estava vendo... E você encarna o cara num planeta primitivíssimo na Idade da Pedra. É muito doloroso para a alma passar por esse período. É como você pegar um cara aqui, que está no bem bom, mora num apartamento, beira-mar, igual esses políticos, né? Igual o nosso amigo lá, governador do Rio, né? Milhares de dólares, gastava, ia no almoço na França, gastava $5.000 no almoço. Agora, né, pega o neguinho e mete ele na cadeia. Lá ele vai comer quentinha, vai morar com os bandidos, você está entendendo? É tirar o cara de um paraíso e meter ele nas trevas, na prisão. Sobre reis muito lígidas. Então esses espíritos sofreram muito essa trajetória na Atlântida. Mas isso é regra. Isso é regra no universo kármico de projetos densos, de planetas densos. As almas densas vão viver experiências em mundos densos da matéria. E o que é engraçado, né, que após terminar o projeto Atlante e entrar a Era da Luz de Atlante, que o projeto Terra continua, aí, há mais ou menos uns 10.000 anos atrás, né, começa, o planeta é limpo, o planeta é mudado, começa a nossa era. Aí vocês vão ver que todos os grandes monumentos, aqui em Machu Picchu, aqui, sabe, todas essas grandes pirâmides foram construídas nessa época.
por atlantes avançados. Não é por nós. E nem por uma civilização extraterrestre. Foi construída por nós mesmos. Tá? Mas não nós, almas, porque nós não estávamos aqui nessa época. Nenhum de vocês que estão me assistindo aí estava nessa época no planeta Terra. Vocês não fazem parte dos anjos decaídos, vocês decaíram depois. Vocês são os anjos da segunda leva da outro projeto planetário que vai se inaugurar na Terra mais tarde. Mas essas tradições são tradições que vêm de um tempo. E vocês vão ver que essa tradição da caída, aí tem. Aí o tibetano tem. Tá? A Helena Blavatsky fala exatamente da chegada desses espíritos superiores na Terra. Só que eles são uma inteligência superior, tá? A hora que ele começa a se misturar com a Terra, eles vão fazer toda a revolução da Atlântida e vai levar a Atlântida ao auge de uma civilização. Não entendam luz e trevas como bem e mal. Trevas significa falta de conhecimento, as pessoas se esquecem do que são. Quando elas encarnam, elas não se lembram que são. É o nosso caso. Todos vocês que estão encarnados, nenhum de vocês sabe o nome de vocês. No plano astral que vocês tinham antes de encarnar. Isso significa esquecimento total, trevas total de nossa natureza espiritual. E a gente é obrigado a viver nesta condição de trevas, trevas do conhecimento, não é bem e mal. Não confundam esse conceito, porque nós já transcendemos essa dualidade faz tempo em outras palestras. Lembra que eu dei uma palestra aqui sobre céu e inferno, sobre bem e mal? Falei que tudo isso não passa de um processo de conceitos criados na nossa civilização? Muito bem, então eu vou continuar com as ideias aqui para vocês ficarem claros. Uma coisa é clara, as transmigrações de almas acontecem o tempo todo de um orbe para outro, de um projeto planetário para outro, de acordo com as condições da alma. Então, para vocês entenderem, a linha do tempo. Aqui. Então, hoje, ano 0 da era cristã, eu vou pegar aqui 8.000 anos antes de Cristo. E vou pegar 10.000 anos antes de Cristo. Eu vou pegar 15.000 anos antes de Cristo e 20.000. Tudo antes de Cristo, nessa linha do tempo. Olhem comigo. Então, nesses dois pontos aqui nós temos coisas importantes. E aqui. Antes dessa data, existiam as primeiras experiências com almas humanas na Terra, com a ordem humana, com corpos biológicos da linhagem humana. Antes vocês não vão ter, vocês não vão ter elo perdido, só vai ter macaco aqui. Tá? Se você encontrar qualquer ser na nossa paleontologia, aí, na nossa, né? Você vai encontrar macacão, Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal. Não era homem, esses caras eram macacos. Ok? O que os engenheiros siderais fizeram é pegar o DNA desse macaco, que ele era um ser adaptado ao ecossistema, muito bem adaptado, fazer modificações e criar um corpo biológico adaptado ao planeta Terra, mas com um cérebro e uma construção adaptável à alma que ia usar. Então esses caras, por isso que não há o elo perdido, não é, porque o homem foi feito pronto por engenharia sideral avançada. Os comandos planetários que executam isso são inteligências extraterrestres avançadas que não operam mais em mundos, eles estão no controle de projetos planetários. São seres que estão num grande grau de elevação espiritual no universo. Muito bem, então, eles viveram essas primeiras experiências aqui na Terra. Aí chega neste momento que há uma intervenção, porque chega uma leva de almas mais avançada espiritualmente, mais inteligente espiritualmente. Assim que ele se mistura com essa raça aqui, eles são diferentes biologicamente, vão ser seres altos, altivos, pele vermelha, e eles são muito inteligentes. Rapidamente, esse povo aqui não sabia nem falar, era aquela idade da pedra que eu sei que eu grunhia mesmo, não sabia nem usar fogo, não sabia usar nada, vivia em cavernas. Não tinha língua, esses caras então começam a introduzir a linguagem, as pessoas começam a falar, eles tiram os homens das cavernas e começam a construir cidades organizadas, ok? E à medida que esses seres vão descendo cada vez mais, encarnando,
essa civilização vai avançando. Só que o plano astral não permite muito conhecimento. Então eles ficam, como se fosse na Idade Antiga, durante muito tempo. Quando ele chega exatamente, presta bem atenção, ó, igualzinho a nós, tá? Igualzinho a nós. A 10.500 AC, que é 500 anos, aí o plano astral vai liberar tecnologia e conhecimento para eles. Aí a Atlântida faz isso aqui, ó. Daquele aquele salto tecnológico, científico, porque o plano astral encarna as almas certas, as pessoas certas, dá abertura, planeja essa chegada dessas almas. Mas a Atlântida estava muito mais avançado cientificamente, tecnológico, que nós estamos hoje. E lá eles escolheram a transição planetária pelo caminho da guerra. Então houve uma guerra em Atlântida sem precedentes, com armas muito mais modernas que as armas nucleares que nós temos. Então foi um colapso total da civilização atlântida. Mas quando essa guerra começou, ela criou uma perturbação no núcleo planetário, devido às armas sofisticadas que foram usadas. E quando essa perturbação do núcleo planetário foi afetado, o planeta desencadeou uma catástrofe geológica sem precedentes, quebrando o planeta, rachando as placas tectônicas e afundando o continente de Atlântida, afundando o continente de Mu, mudando a face estrutural dos continentes desse planeta. E a nossa geologia não sabe disso. Os estudantes não sabem dessa história. Então, a Atlântida afunda e há uma grande destruição. Bilhões de almas vão para o plano astral. Aí o que nós vamos fazer com essas almas? De novo é um fim de um projeto planetário. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje aqui, viu? Nós estamos prestes a uma transição planetária. E nós podemos ainda escolher o caminho da guerra. E os conflitos com a Coreia, tal, os pessoal todo com essas armas ainda, a gente pode ainda decidir o caminho da guerra aqui na Terra. Houve então no astral a separação do joio e do trigo novamente, e milhões de almas foram transmigradas para outros projetos na galáxia, lá atrás. E a Terra, nesse período aqui, vai entrar na Era da Luz. Ok? Mas a Era da Luz termina. Ela termina e a Terra deixa de ser palco e todos esses espíritos vão embora. E a partir dessa data, em especial, inaugura a chegada de novas almas na lei, novamente, kármica das trevas. E esse aqui é todo o período que nós conhecemos e que nós estamos vivendo há 12 mil anos atrás. Ok? Há praticamente 10 mil anos. Somos nós. Então essa tradição esotérica dos anjos decaídos, a ideia de Lúcifer, ela está localizada lá na Era Atlante, mas quando você analisa o que está acontecendo no comando planetário, nos comandos superiores. Entendeu? Então, o que acontecia? Os videntes do passado, quando eles saíam fora do corpo, ou conversavam com o espírito sobre a história da Terra, eles contavam isso. Mas esses espíritos eles estavam tão nas trevas que eles não tinham ideia de imaginar como tudo isso estava se processando. Então, ao escrever e ao transmitir oralmente essas histórias, começou, depois de um tempo, a criar toda uma mistificação, todo um surrealismo que não existia na grande verdade oculta que está. Eu, como um cientista, como um físico, quando eu entro em contato com os espíritos, entro em contato com os ETs, eu saio fora do corpo, sou levado para cidades astrais, é claro que eu quis saber toda a história, eu quero saber como é que funcionava tudo. E por isso que eu comecei a estudar os projetos planetários, inclusive em outros mundos, projetos de outros planetas, de outros lugares, para entender que a Terra não é o único. E esses comandos aqui, ó, planetários, eles estão em contato, sempre em contato, eles interagem. Enquanto nós estamos na superfície dos planetas, na mais profundas trevas, esses comandos estão interagindo
estão tocando as informações, estão tocando espíritos, então as ondas vão e vêm, né? É só vocês entenderem agora uma coisa muito importante que eu vou falar agora para vocês, que eu já falei em algumas palestras aqui, né? E vocês têm que ter consciência disso. Presta atenção. Quando estamos próximos de transições planetárias, há uma abertura. O plano superior encarna almas avançadas para fazer revoluções científicas, tecnológicas. Tá? Então, veja bem, hoje, no planeta Terra, nós temos 7,5 bilhões de almas encarnadas. Fora que estão desencarnados no astral. É muita gente. E 6,5 bilhões estão na primeira encarnação na Terra. Com certeza, muitos de vocês que estão me ouvindo fazem parte desse aqui. Estatisticamente, né? A maior parte de vocês que estão me ouvindo aí está na primeira encarnação e acha que eu vi da Atlântica. Tem cara que fala que foi da Lemúria. Porra, quanta bobagem eu já ouvi em livros esotéricos. Quanta? Então veja bem. Vocês estão me entendendo? 6 bilhões de almas estão chegando agora, nesses últimos 100 anos na Terra. Por quê? Vieram de onde? São anjos decaídos que saíram de um mundo e decaíram nessa densidade aqui. Só que tiveram sorte de encarnar no século XX, né? Medicina mais avançada, tal. Então, que nós estamos vivendo hoje, muitas facilidades que não existiam na Idade Média, né? Você pega uma peste negra na Idade Média, você estava lascado, né? Ninguém sabia nem que era vírus, que era bactéria, né? Não tinha nenhum remédio para você, estava fadado a sofrimento e a morte mesmo, e aquela morte horrível. Vocês têm que pensar, porque aqueles espíritos eram ruins. Era um espírito denso, vê as guerras não fazer para matar os outros, cortar a cabeça, é a coisa mais fácil do mundo, aquelas guerras malucas. O espírito estava ali, era um espírito muito denso, um espírito muito brutalizado. Então o karma daquelas pessoas era muito densos. Ok? Então, vocês precisam entender o simbolismo da palavra Lúcifer. Vocês acreditam? Tem um trecho, vocês procuraram na internet, que tem um cara rezando uma missa em latim, e ele fala claramente que Jesus é filho de Lúcifer. Ou pelo menos que Jesus serve a Lúcifer. Falam aí, eu não achei o teu. Eu estou procurando faz tempo isso aí, não sei se é mentira ou é verdade, de que o próprio Papa Francisco aí fala isso, que Jesus é filho de Lúcifer. Que o conceito de Deus, desse Deus, esse Lúcifer é o mesmo. Mas vamos mudar um pouco essa ideia. Vamos tentar raciocinar de um outro jeito para ver se você entende. Então vamos lá. Então eu não tenho certeza disso que eu estou falando do Papa Francisco, mas que eu vi o cara rezando a missa, falando de Lúcifer e tal. Eles falam, existe a lado esotérico da Igreja Católica, que tem algumas rezas que falam sobre Lúcifer. Tá? E não do lado satânico de Lúcifer, mas com esse ser de luz. Né? As pessoas acham que o conceito de Lúcifer é só o lado satânico das coisas, mas não é. A questão esotérica é outra. Então veja bem, vamos pensar no projeto Terra. Então nós temos as almas encarnadas em trevas profundas, que somos a maioria do planeta, 7,5 bilhões de habitantes, hoje. Aí você vai ter os níveis astrais, né? Em volta da Terra. Presta bem atenção. Do jeito que eu costumo escrever. Então aqui eu chamo de umbral. Umbral simbolizando trevas, mas trevas do conhecimento. Eu chamo esse segundo de penumbral. Eu chamo isso aqui de plano de luz. E esse aqui dos ascensionados. Ok? Então, acima de tudo, existe um comando. Isso aqui é um comando planetário. Ok? Terra. Comando planetário não é uma pessoa. Não
é uma pessoa. Ok? Então significa o seguinte: este comando planetário, ele é a reunião de milhares de raças extraterrestres que coordenam o comando deste projeto planetário. Ok? Aonde está Jesus nessa história? Jesus está aqui entre os mestres ascensionados. É um ser ascensionado. Passou por encarnações lá atrás. Tá? E Jesus, então, ele, como todos os ascensionados, servem a este comando planetário. Só que esse comando planetário é o comando que fez um projeto para manter essas almas nas trevas e resgatar o karma durante milhares de anos. E esses comandos planetários, né, que são seres de muita luz, no entanto, está intimamente ligado a um projeto que mantém as pessoas nas trevas. Então, se você pensar bem, Jesus serve a um comando das trevas. Mas não no sentido do mal, mas não no sentido do mal. Mas um projeto planetário para treinar almas, elevar almas ao amor, durante muitas encarnações, até se chegar a um processo de ascensão do espírito e transcendê-lo para a luz maior do universo. Tá. Pessoal, a gente volta rapidinho, que a gente está com um pequeno defeitinho na câmera. É 1 minuto só, a gente vai desligar a câmera e voltar a ligar de novo para assumir o delay. Tá? Uhum. 1000? Nossa, tá bom, hein? Legal. Ok, pessoal, já estamos voltando. Com esses conceitos em mãos, nós vamos conversar um pouco com vocês, tirar dúvidas, responder perguntas. Né? Eu sei que esses conceitos são muito avançados, as pessoas não estão acostumadas, porque o meu trabalho, Projeto Terra, desse jeito que eu coloquei, ele é único. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, desse jeito, dessa forma, de uma maneira mais clara, mais desmistificadora, sem criar mitos e sem criar, né, para vocês não entenderem que há uma rebelião, estão brigando nas estrelas, estão se matando nas estrelas. Não estão. Tudo é controlado. Os espíritos que estão nessas condições são colocados em planos densos de matéria e ficam ali isolados e controlados. Mesmo fora da matéria, quando estão mortos, eles estão no umbral ou no penumbral, sob controle de forças e inteligências avançadas que mantêm essas almas sob total vigilância e total controle dentro da experiência de mundos planetários, como, no caso, o Projeto Terra. Né? Vamos lá, Pablo? Vamos conversar então com as pessoas. Boa noite a todos. A gente vai começar então com a sessão de perguntas. E a primeira é da Larissa Lima. Ela pergunta, professor, então para quem que a gente pode pedir proteção se Deus não existe? Aos espíritos ascensionados, aos seres de luz que estão aqui, que trabalham para o Projeto Terra, eles estão mais próximos de você. Por isso que eu falo que quem vem ajudar você são espíritos que estão aqui um pouco na luz, ou no próprio penumbral, são espíritos que estão trabalhando para servir à humanidade, servir ao Projeto Terra. Vocês se lembram do filme Nosso Lar, que retrata muito bem essa situação? Vocês se lembram quando André Luiz morreu? Ele foi para o umbral. Aí não foi um grupo de espíritos resgatar pessoas lá e levar lá para o penumbral, para o hospital, para cuidar? Aquelas pessoas são almas mais iluminadas, são almas mais acordadas, que estão todas operando no penumbral. Na cidade astral, nosso lar fica no penumbral, não fica na luz. Certo? É uma cidade muito fácil de ir, que ela fica pertinho daqui. É difícil ir para essas cidades mais avançadas. Então o que acontece? São esses espíritos, essas pessoas que estão ajudando diretamente você aqui, que estão mais próximas de nós, que conseguem descer até a superfície da Terra, ficar ao nosso lado, nos orientar em centro espírita,
Você está entendendo? Não é os caras lá de cima que vão descer para ajudar você. Lá eles têm outros afazeres, outros trabalhos, eles coordenam outras coisas. Mas então, reza para santo desocupado, né? Como eu falo, né? É engraçado porque o meu trabalho espiritual, eu não faço o meu trabalho espiritual em cima de nomes de seres avançados, seres conhecidos. Por exemplo, eu canalizo Jesus, eu canalizo São Germain. O Lalá só canaliza ilustre desconhecido. Eu canalizo mestre chinês que ninguém nunca ouviu falar, certo? Sacou? Canalizo extraterrestre também que nunca ninguém ouviu falar. Que as pessoas mais morrem de medo dos Greys do que qualquer outra coisa. Né? Acho que está uma desordem em cima. Não existe desordem. O universo é uma ordem. Todos os projetos planetários são ultra, mega organizados. Tá? Então, quem vem nos ajudar mesmo são os espíritos. Seu avô que morreu, sabe? Sua mãe que morreu. Essas pessoas que você tem que rezar. São elas que vão estar próximas de você e ajudando você mais diretamente. Não adianta rezar para Jesus, cara. Rezar para Jesus é perder tempo. Né? Professor, o Daniel Campos, ele pergunta se Lúcifer e diabo são a mesma coisa. Cara, é tudo conceitual agora. Você vai dar um monte de nomes, né? Satanás, né? Ele vai ter milhões de nomes, né? Mas isso tudo é invenção da antiguidade. Certo? É invenção dos gregos, é invenção dos judeus. Porque você vai na China, não tem isso. Na Índia, não tem isso. Não tem essas concepções. Você está entendendo? Um espírito perturbado, um espírito ruim, ele pode ser encarado como um espírito demoníaco. Um endemoniado, né? Está na Bíblia lá, Jesus foi tirar o demônio do corpo de um rapaz, era encosto. A gente faz em centro espírita, em centro de umbanda, em centro espírita, faz de todo tiro de letra. É o que mais a gente faz aqui no Brasil, é tirar encosto dos outros, né? Mas agora você vê na Bíblia, os caras o católico já fica, porque Jesus, isso aí a gente faz toda hora em centro espírita, centro de umbanda. Isso é comum. É comum espíritos perturbadores, encosto, é comum isso. Nós estamos envolvidos com a energia das trevas. E o plano espiritual caminha ao nosso lado, não tem como você separar dele. Então você só se separa mudando a sua vibração. Criando uma vibração de amor, criando uma egrégora espiritual de luz ao seu redor. Aí você vive harmonicamente bem nesse planeta, porque você serve a luz, você trabalha com a luz, você se envolve com a luz. Roberto Mazucchi, ele pergunta o que devemos fazer então para sair daqui da Terra e ir para um planeta melhor. É exatamente o que o ET do filme Spielberg nos disse. Be good. Não é, Thalita? Ser bom, cara. Você precisa melhorar. A sua alma, o seu espírito, você precisa ser um ser melhor do que você é hoje. Espiritualmente, amorosamente. Desenvolver o amor no teu coração. Perceber que você precisa ajudar as pessoas, dividir com as pessoas, servir as pessoas deste mundo que estão nas trevas. Eu resolvi dedicar toda a minha vida como professor, sabe? Por quê? Porque eu estaria servindo a luz e levando a luz às pessoas, que é o que mais as pessoas precisam nesse planeta, sabe? As pessoas precisam de luz, elas precisam aprender, elas precisam evoluir espiritualmente. É isso que elas precisam. Aí, quando isso acontecer, certamente você vai partir deste mundo e vai ser transmigrado para mundos muito melhores, ou nunca mais encarnar em mundos densos, ficar habitando os planos superiores do universo. Que é a meta de todos nós encarnados num projeto planetário de densidade alta. É vivermos várias encarnações e partirmos da densidade planetária e nunca mais retornarmos. A Larissa Lima, ela pergunta então, por que temos que passar por essa experiência na matéria? Por que não somos apenas luz? A experiência na matéria, ela é muito, muito, muito importante para o espírito. Senão, não haveria milhões e trilhões de projetos planetários pela galáxia, pelo universo afora, né? Porque é algo importante para a alma vivenciar. A alma vivenciando essas experiências, ela passa por um crescimento muito grande. Ela evolui muito com essa experiência planetária, tá? A gente acha que está numa condição lá em cima, nós somos seres evoluídos. A evolução não é isso que a gente está entendendo. A gente entende a evolução de um jeito errado. Evolução é viver o máximo de experiências possíveis que o universo pode nos oferecer. Só que lá eles não classificam essas experiências de bom ou de ruim. Nem de certo, nem de errado. São experiências importantes para a alma
E a alma está vivenciando, que antes de você encarnar, nós sentamos lá, avaliamos, vamos descer porque vai ser importante. Senão não teria 6 bilhões de almas aqui, cara, hoje na Terra, 7,5 bilhões. Ninguém vem de gaiato. Todo mundo vem porque sabe que é importante estar nessa experiência. Por isso, eu digo a todos vocês, levem essa experiência a sério. Entenda essa experiência, compreenda ela. E eu tenho certeza que nós vamos sair desse planeta depois de nossa morte muito feliz, de missão cumprida. Nós vamos sair desse planeta com a cabeça levantada. Não vamos sair derrotados pelo planeta, nem nos matarmos num processo de depressão, de angústia. Né? Nós temos que sair daqui vitoriosos, com missão cumprida. O Anderson Cordeiro, ele pergunta que se nos orientais não tem a crença da figura do demônio, isso faz deles mais avançados que ocidentais. Com certeza. Mas, na filosofia, não vai pensar que o chinês hoje sabe disso que nós estamos falando, não, hein? Hoje a China é comunista desde a década de 50, os jovens nunca aprenderam isso. Estou falando do taoísmo clássico, a base filosófica do chinês. Só que a China não é assim hoje. Porque você vê um pasteleiro aí, você vai achar que o cara é sábio, e não é. Ou seja, não estou... Desculpe, eu falei uma coisa que não devia falar. Tá? Né? Não tenho nada contra os pasteleiros, desculpe, tá? Mas... é que o povo chinês, hoje, está distante desse processo filosófico da velha China. Assim como nós estamos distantes da espiritualidade. O mundo só vive material, as pessoas só pensam no material, só pensam na política, nessas coisas de economia, tal, o que mais tem na televisão em todo lugar. Vai para a rua quebrar o pau para mudar a política, mas ninguém quer mudar internamente. Porque ninguém vai fazer passeata para mudar internamente. Isso ninguém faz. Tá? A Ranieri Fanny, ela fala que existe uma ideia de que Jesus seria o governador da Terra. Qual a sua ideia sobre Não, é mentira. Jesus não é o governador da Terra. Isso é uma coisa de católico. Isso é uma coisa de cristão. E o Buda na história? E os mestres chineses, ascensionados na China, os ascensionados que vocês nem sabem o nome, aquilo que eu falei para vocês. Porque o Ocidente não tem contato com ele, nunca teve contato com a Antiguidade Oriental. Né? Você vê que o Ocidente vai entrar no Oriente na 1400, na época de como é que fala? Das grandes navegações, que vai Marco Polo para a China. O Ocidente não tinha contato com a China. Então significa o seguinte, né? Nós temos uma gama muito grande de ascensionados na Índia, na China. Se você vê a filosofia ocidental, a religião ocidental não tem evoluído, cara. Ninguém evolui, talvez, a religião ocidental. Fica rezando que nem escravo, rezando que nem escravo. Você acha que você vai evoluir? A evolução não passa por isso. Então nós temos muito mais evoluídos no Oriente e no Ocidente do que vocês podem... Para você ter uma ideia, a cidade do nosso lar, que é brasileira, é comandada por espíritos orientais. A cidade nosso lar do Brasil é comandada por espíritos ascensionados no Oriente. Porque no Brasil não ascensiona ninguém, cara. Entendeu? Por causa da própria filosofia religiosa, por próprio do conceito que nós temos aqui. Entendeu? Então, é bem por aí que eu estou falando. O Guilherme Jacóia, ele pergunta se o nosso propósito, então, seria lembrar quem somos e criar luz aqui. É óbvio. É óbvio, o Buda sempre nos ensinou isso, né? Que o verdadeiro busca do espiritualista é acordar. O termo acordar na Índia se chama iluminação. O termo acordar na Índia se chama Buda. Estado de Buda. Estado de Buda é o estado que você sai das trevas. Você se lembra de quem você é. Você se lembra que você é uma alma que veio de uma jornada de outros mundos e está hoje encarnado e vivenciando uma experiência na Terra. Isso é um estado de Buda. É um estado de acordar para a verdadeira realidade de quem nós somos e o porquê nós estamos encarnados hoje aqui na Terra. Tá? O Steven, ele pergunta por que existe então o sofrimento? O sofrimento é a ferramenta, né, do ignorante, né? É a ferramenta para treinar o ignorante e levá-lo para a luz. Sem sofrimento não há movimento, né? Acho que a ideia fundamental, eu tenho uma palestra específica sobre o conceito do sofrimento, chama O Porquê do Sofrimento. Tem uma palestra, não sei se está gratuito na internet, tá, loira? Não, tá? Eu tenho uma palestra inteirinha sobre o porquê do sofrimento. Assista essa palestra, você vai entender que a ideia de sofrimento é uma ideia conceitual, né?
Porque a gente diz assim, o que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? O que seria do prazer se não existisse a dor? Você não tem elementos comparativos para saber o que é uma coisa e o que é outra. Né? O que seria do doce se não houvesse o azedo? Não é? Então, você tem que experimentar essas duas coisas, vivenciar essas duas coisas, para poder avaliar o que é uma coisa em relação à outra. Né? O sofrimento molda o espírito. O sofrimento é a ferramenta de construção desse espírito. Senão ele não existia. O Manuel, ele pergunta se não existe o demônio, o que seria então o exorcismo? Tirar encosto. Eu convido você, qualquer centro de umbanda que você for, qualquer centro kardecista, a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo tem gente perturbada, tem gente, né, com encosto. Né? Mas a gente vai lá, a gente tira. Aqui a igreja faz um puto escândalo, né, para fazer isso, né? E chama de exorcismo isso aí. Né? Mas nós não chama de exorcismo, não. Nós toca umas ideias com o espírito e manda ele catar coquinho na descida. Né? Encaminha ele, dá um jeito nele. O Lennon Martins, ele pergunta quem seria então o arquiteto disso tudo? Meu filho, pode escrever que ninguém sabe ainda. Se eu falar, eu vou falar bobagem. A coisa é muito grande, o universo é de bilhões de galáxias, trilhões de galáxias. É um negócio gigantesco, sabe? Não dá, na nossa cabeça está desse tamanho ainda, o nosso conhecimento do universo está desse tamanho. Vamos ficar por aqui, vamos entender do que está próximo de nós. Primeiro, que qualquer ideia que você for fazer do arquiteto, do criador do universo, é uma tremenda uma bobagem, vai estar tudo errado. Tá? Por isso que essas escrituras antigas chegam para nós tudo distorcida e errada. Os caras não sabiam de nada lá, queriam fazer ideia de Deus, cara. Óbvio que vai fazer um monte de bobagem. Vai escrever bobagem e vai criar modelos que não passam de uma grande bobagem. Né? Como essa ideia de Lúcifer que chega até nós hoje. É uma grande bobagem. As coisas não são assim. Deus não está brigando com ninguém. Né? A Jaque Baguinha, ela pergunta se o Lúcifer não existe, o que seria então o mal? Algum momento o mal foi criado? Não. Não existe o mal. O mal nunca existiu. O mal é um conceito. Vocês têm que entender que o mal é um conceito humano. Ele é um conceito humano. Sacou? Ele acontece aqui. Né? Quando eu provoco dor, eu provoco sofrimento numa pessoa, eu posso estar sofrendo, vocês chamam isso é o mal. Mas quando você vive em prazer, come bem, vai comer uma pizza, namora, faz sexo, vive em prazer, vocês chamam isso de bem. Os caras lá do comando planetário, eles estão numa outra condição, eles estão simplesmente observando você vivendo experiências variadas, diferentes sensações. Uma sensação você chama de boa e a outra sensação você chama de ruim. E essa sensação que provoca sentimentos ruins você chama de mal. E as sensações que provocam sentimentos de prazer e alegria você chama do bem. Então isso são conceitos criados por nós aqui na Terra. São conceitos puramente humanos. Sabe? Os animais vivenciam, eles não sabem o que é isso. Os animais vivem prazer e dor, mas eles não classificam isso. Eles não sabem o que eles estão vivendo. Eles estão sentindo apenas. Né? O André Luiz, ele pergunta se atualmente existem mestres ascensos encarnados na Terra para auxiliar. Claro que existe. Orra! No Ocidente tem raríssimos, mas no Oriente tem muitos. O Ocidente é o seguinte, cara. O Ocidente ele não consegue criar avatares. Ele não consegue criar espíritos iluminados, transcendidos. Sabe? Ou o cara já encarna pronto, como grandes médiuns, como grandes pessoas que fazem essa conexão, né? Ou não tem escolas no Ocidente de ascensão. Ninguém consegue ascensionar numa igreja, cara. Os padres, vide os padres por aí, se eles são ascensionados. Né? Não são cheios de problemas, padres depressivos, angustiados, pedófilos, tem um monte de coisa aí. Que a igreja não constrói esses ascensionados, esses elevados. Ela não tem ferramenta para isso. Ela tem uma ferramenta de adoração a Deus, só isso. O Renato, ele pergunta, professor, como iniciar? O que fazer para a verdadeira mudança? Começa fazendo yoga, fazendo tai chi, vai estudar taoísmo, vai estudar budismo, vai estudar outras correntes do pensamento, assista minhas 300 palestras.
É estudar, cara, é estudar, é praticar tai chi, praticar yoga, mudar a sua alimentação. E o estudo vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver você mesmo. Esse nosso bate-papo que nós estamos fazendo aqui é uma forma de alimentar a tua mente, de alimentar a mudança dentro de você. Isso é o começo. Nós temos que começar a dar esses passos. Senão a Terra, você vai sair domingo quebrando tudo na Avenida Paulista lá. Sabe? Você nem sabe o que está quebrando. Sabe? Você é movido por uma massa ideológica, uma massa política e tal, e você nem sabe o que você está fazendo. Né? Porque nós somos manipulados pelo poder. Mas a gente não sabe quem nós somos. Nós somos. Agora, um indivíduo acordado, indivíduo aberto, ninguém manipula. Ninguém consegue manipular um sábio. Você está entendendo? Ninguém consegue manipular um sábio. Não tem regime político que consegue manipular um cara inteligente. Entendeu? O Felipe Martins, ele pergunta se existem outros projetos planetários sem a dualidade bem e mal. Não, claro que não. Se é projeto planetário, está na densidade, né? É só na Era da Luz. Quando o projeto entra na Era da Luz, as regras mudam. E o espírito não precisa vivenciar mais o sofrimento. Aí as regras são outras. Assista o meu Projeto Terra em DVD, ou o livro Projeto Terra, que você vai entender o significado e o simbolismo da Era da Luz. E o que significa a nova era para a Terra? Que nós vamos transitar da Era das Trevas para a Era da Luz. O que vai acontecer na Era da Luz? O que vai mudar no planeta Terra quando a Era da Luz se instalar? Então essa é a questão importante você estudar. O Arthur Nogueira, ele pergunta se a transição planetária está próxima, por que tantas almas chegando? Exatamente, eles querem pegar o final do jogo no negócio aqui. Eles não queriam vir há 10 mil anos atrás, eles não queriam vir há 2 mil anos atrás, ninguém queria vir encarnar nisso aqui. Pra vocês terem uma ideia, na época de Cristo tinha 170 milhões de habitantes na Terra. Ninguém, isso é ninguém em relação a hoje. Tinha vaga pra caramba, mas que o cara quer descer aqui, eu falei, não, tô fora dessa porra aqui. O sofrimento era muito maior, a densidade é muito maior. Então as almas que vinham nesses períodos antigos eram almas muito pesadas, eram almas muito densas, que tinha muito resgate kármico a cumprir. Então por isso ficava encarnando durante 1000, 2000 anos. Mas hoje não, você vê as almas encarnadas, que são a maioria do planeta, são almas que vieram aqui, estão na primeira. Não são almas com tanto peso kármico. Mas envolvido, nós temos 1 bilhão misturado com nós, que é, como é que fala, que é a pedra no sapato do planeta, que é aquele cara que vai fazer a merda, aquele cara que vai roubar, aquele cara que vai matar, aquele cara que vai atrapalhar a vida de todo mundo. E isso é a minoria, isso não é todo mundo que rouba, que mata. Todos vocês sabem que não é todo mundo. Que o planeta Terra tem muita gente boa. Só que tem milhões de almas que são espíritos de porco, são muito densos, estão matando, estão roubando, estão no poder, estão na política. Sabe? É esse o problema. O Guilherme, ele pergunta, se houver uma guerra e o mundo, se houve uma guerra, né, e o mundo estava destruído, como que surgiu então a Era da Luz? Aí que tá, né? Os sobreviventes da época da Atlântida, sobreviveu bastante gente na época da Atlântida. O que a gente faz é transmigrar todas as almas kármicas para outros orbes, limpa o umbral da Terra, não tem mais umbral no planeta. Tá? Dá um período, e aí as almas que vão encarnar no planeta são almas sem karma. São almas que vão resgatar uma era diferente. Eles vão estar no último estágio no plano físico da matéria. É a última encarnação dos caras no plano físico da matéria para depois ascensionar. A Era da Luz só serve para isso porque ela é curto. Né? Aí eles provocam mutações avançadas nos corpos biológicos. Quando eles fazem isso, os corpos mudam o DNA, mudam o código todo genético da biologia, o cara não fica mais doente. Certo? O cara não envelhece. Essas mudanças genéticas não são difíceis de fazer. É só saber onde mexer. Um dia a humanidade vai saber. E outra, na Era da Luz não vai ter criança. Que coisa boa, cara. A melhor coisa é não ter criança. Criança só enche o saco. Né? Você tá entendendo? Você vê criança até os 15 anos, só enche o saco, cara. Não faz nada, fica no pé da mãe, fica daquela dependência desgraçada. Você vê numa época que você não tem mais criança, o espírito encarna, adulto. Ele entra num corpo com a consciência de lá. Ele não perde mais a consciência. Por isso que se chama Era da Luz. Diferente da Era das Trevas. A Era das Trevas, o cara encarna e esquece absolutamente da sua natureza espiritual. Ele vai viver a densidade aqui. Vai viver os conflitos aqui. Mas um cara que encarna consciente e acordado de tudo que ele foi, ele já vem com a bagagem.
Ele já vem com todo o conhecimento, ele vem com uma experiência astral. Então esse cara, ele vai vivenciar a última jornada na Terra. E não vai ser uma jornada de sofrimento. Vai ser uma jornada de luz, de sabedoria. Ele vai estar interagindo com o plano astral, deita, sai do corpo, volta para o plano astral, volta, entra no corpo, certo? Aí os ETs podem descer. Todas as inteligências astrais podem descer, podem interagir com essas pessoas, porque a lei mudou. Não é mais a lei das trevas, é a lei da luz. É assim que funciona. O Pedro Henrique, ele pergunta: professor, você tem percebido algum aumento de espíritos de luz despertando aqui na Terra atualmente? A tendência é que as crianças já nascem e despertem mais rápido? Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês não podem confundir. Ó, você quer ver? Eu sou um cientista. Eu sou um físico. Tá? Eu tenho acompanhado, já acompanhei, já dei aula para gênios. Já dei aula para gênios. Vocês não ficam espantados? Tem uns moleques aí, presta atenção que eu vou falar, é sério que eu vou falar. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Tem uns moleques aí, muito inteligentes, que com 12, 14 anos ele está fazendo universidade. É, na verdade, está tirando diploma de física. Está tirando diploma de medicina. É um mega gênio. Só que tem um problema. Eu já acompanhei esses moleques gênios em física, que com 12, 13 anos já estava fazendo faculdade de física. Mas sabe o que acontece? Acontece como todo mundo. Quando ele chega na fronteira da física, ele não sabe fazer nada. Aí não vai para frente. Para como todo físico parou e está estagnado a física até hoje. Não adianta ele ser um gênio antes da época, antes da idade. Isso não funciona, não significa nada. Porque ele vai chegar na fronteira da física, que todos os físicos estão parados, e ele também vai ficar ali sem saber o que fazer. Você está entendendo? Porque, mais uma vez, é ciência das trevas. Os cientistas não estão na luz, os cientistas estão nas trevas. Eles são espíritos muito inteligentes, sabem lidar com a linguagem matemática, sabe? Mas eles não são videntes, eles não estão vendo o plano espiritual, eles não estão interagindo. Então o que acontece? Eles vão fazer uma ciência das trevas, eles não têm informação do plano espiritual, não têm uma conexão com o plano espiritual, eles não são médiums. Eu tenho uma frase que assustou todo mundo: a ciência da Terra está estagnada há mais de 50 anos, ela não anda. As pessoas só ficam melhorando a tecnologia. A tecnologia é a aplicação da física quântica que os caras fizeram lá na década de 30. Ok? Então, mas a física não tem teoria nova, não tem algo revolucionário. Por exemplo, ninguém conseguiu dominar a gravitação, cara. Fazer uma teoria específica, científica da gravitação, que depois eu faço uma tecnologia em cima e anulo a gravitação e sai voando, que nem uma beleza por aí. Não tem, ninguém fez isso ainda. E nem esses moleques gênios não adianta nada. Eles vão chegar na fronteira e param. Param porque essa genialidade mental, ela não evolui ninguém. Ela só serve para ser um bom engenheiro, um bom matemático, um bom cientista, um bom físico, mas não vai fazer grandes revoluções lá na frente. Eu sei, eu já dei aula em cursinho. Eu dei aula para castas especiais de gênios. Aí hoje, 30 anos depois, eu estou acompanhando esses caras. O que esses caras estão fazendo? Estão fazendo o que todo mundo está fazendo. Nada. De novo. Agora, o revolucionário é o cara que abre a consciência, é o cara que conversa com o espírito, é o cara que fala com o ET, é o cara que está trazendo conhecimento das estrelas, é o cara que se abriu. Senão todo mundo vai para o mesmo lugar, vai todo mundo para a universidade, vai todo mundo tentar fazer as coisas e não sai do buraco. Porque é materialista, é uma visão material do mundo. Essa é a minha crítica. A Cristiane Agostinho, ela pergunta se não há nenhum ser contra nós, só depende de nós então para a ascensão do nosso planeta? Cara, você matou a charada. É claro que é isso. Não tem nenhuma força lá mandando a gente, sabe? De jeito nenhum. Está todo mundo trabalhando para a nossa evolução. Embora estejamos nas trevas, aqui, dentro dessas condições, todo o plano espiritual trabalha para a nossa ascensão. Mas isso depende de nós, é o livre-arbítrio. Você tem que procurar a luz, você tem que trabalhar para a luz, você tem que despertar a luz em você. É uma ação nossa. Não tem ninguém atrapalhando. Sabe o que tem quem atrapalha? É só os encostos. Mas o encosto é você que atrai. Da sua vibração, as suas escolhas, tal. Da mesma forma que você escolhe seus amigos aqui, no plano físico, os encostos vêm também junto com seus amigos. É uma coisa natural. Certo?
Não tem ninguém, nenhum ser superior avançado querendo ferrar nós, querendo manter a gente nas trevas, querendo, certo? Não, eles querem a nossa ascensão. E a nossa ascensão, nossa evolução passa por essa experiência no plano das trevas. Pereira, ela pergunta se nós estivéssemos na luz, não iríamos evoluir e crescer muito mais rápido? Não, porque na luz não tem coisas que tem aqui para a gente aprender. Nas trevas tem muita coisa legal para a gente aprender. Na luz não tem guerra, cara. Na luz não tem quebra-pau, na luz não tem dificuldade, na luz não tem sofrimento. Qual desafio o espírito vai enfrentar na luz? Você está entendendo? Eu acho uma coisa muito interessante. Tem um filme de Jornada nas Estrelas, do Jean-Luc Picard, do comandante Jean-Luc da The Next Generation, né? A nova geração, que eles estão sentados lá, eles entram em contato com uma raça primitiva de um planeta que estão disputando por dinheiro, por grana, o cara tinha roubado bilhões do planeta. E eles ficam indignados quando eles vão conversar com o Picard que não tem dinheiro. Não tem dinheiro dos humanos. Eles falaram assim, mas como? Vocês não se importam com dinheiro? Eu falei, não, a gente não se importa, não existe mais dinheiro na nossa época. Até uns 500 anos atrás, eu falava assim, quando era das trevas na Terra, o dinheiro circulava, todo mundo... Mas agora não, a ciência, a evolução da nossa raça fez com que todo mundo tivesse tudo. Ninguém precisa roubar nada, então não circula mais dinheiro. Cada ser humano tem o que ele quer. A tecnologia aproveita quando eles criaram o sintetizador de matéria, né? O sintetizador de matéria é uma máquina que todo mundo tem na casa dele. E o sintetizador de matéria faz tudo. Ah, você quer um sapato novo? O sintetizador de matéria sintetiza. Quer uma calça nova? O sintetizador de matéria sintetiza. Quer um carro? Cria-se um carro com facilidade. Você está entendendo? Então, ouro, diamante, o sintetizador de matéria cria joias para você e tal. Então, acabou a necessidade de bens materiais. Então, quando acaba a necessidade, o que você vai fazer no universo? Aonde você vai? O que você vai fazer quando todos esses básicos já estão resolvidos? Então, isso é interessante desse filme, desse capítulo, porque é uma comparação entre a época que os humanos se matavam, se degradavam, e depois de um tempo que a raça evoluiu, está na era da luz, e ele não precisa mais daquelas lutas, daquelas batalhas, daqueles sentimentos, porque aquilo já passou, que ele faz parte de uma experiência do passado. Mas ele teve que viver a experiência para saber como era e o que era aquilo para estar na luz depois. Então é tão importante estar na era das trevas e viver essa experiência como estar na era da luz e viver a experiência da era da luz. Senão, não seria gasto bilhões de almas, todo um projeto organizado para estarmos aqui nas trevas. As trevas é importante. Por isso que Lúcifer significa exatamente o ser de luz que nos mantém nas trevas, porque as trevas é importante para o caminho da luz. Né? Aline Ferreira, ela pergunta, professor, se você acha que a pobreza faz com que evoluímos mais rápido. Claro, né? Porque só tem pobre nesse mundo. Rico tem meia dúzia. A pobreza é uma boa ferramenta para o espírito aprender a se virar nos 30. Né? Porque você tem tudo fácil, não chega lá, já tem tudo, não precisa fazer nada. Né? Pai, trocínio. Aí sai um bosta de um filho, né? Todo mundo sabe que a maioria dos filhos de gente rica só dá merda, né? Raramente dá um bom, vamos assim dizer. Cai na droga, cai na gandaia, cai na zona, né? A gente sabe que você dá muito valor para a conquista quando você trabalha por ela, quando você ganha aquele dinheirinho seu suado, você gasta contando os meadinhos para comprar um celular, né? Puta, eu fui comprar meu violão, eu lembro que eu tinha um violão que eu namorava, cara, um violão americano, mas eu não tinha dinheiro para comprar, eu juntei uma graninha durante muitos anos para dar entrada, depois paguei 10 suaves prestações mensais a perder de vista. Sabe aquela coisa? Pobre é assim, cara, não tem jeito. E a gente aprende muito nessa jornada. Sendo pobre, a gente tem que ralar, cara. A gente tem criatividade, usar criatividade para fazer as coisas. O rico não precisa fazer nada, fica lá, coçando o saco o dia inteiro. O Igor, professor, ele pergunta se Lúcifer significa quem traz a luz, então seria a mesma coisa que dizer comando Astar? Pode se chamar, dá o nome que você quiser. Eu dei o nome de luz, posso chamar comando Astar, que significa a mesma coisa, comando de luz. A palavra Astar é uma palavra, você tem que entender que Astar é uma palavra sânscrita. Lúcifer é uma palavra
Latim, provavelmente ela é latim. Se eu não estou enganado, né? Posso estar errado, pode ser uma palavra grega também. Não sei, porque tinha a etnia da palavra Lucifer. O Renato, ele pergunta assim, professor, se somos encarnados primários, né, estamos na nossa primeira encarnação, e fizermos uma regressão, um estudo de vidas passadas, as nossas experiências então seriam em outros planetas? E qual a sua opinião sobre regressão? Então, se a regressão for boa, se a regressão fosse realmente perfeita e fosse boa, que eu não acredito que seja em 100% dos casos, tem pessoas que conseguem regredir e contar histórias legais, mas a maioria não consegue fazer essa regressão porque não são médiums. Elas não conseguem entrar no seu subconsciente mais profundo, sabe, na sua área inconsciente mais profunda e resgatar memórias de quando estava no astral ou quando estava em outros mundos, vivendo experiências em outros mundos e outros planetas. Entendeu? Então a regressão era uma coisa que tem que ser feita com cuidado, por bons profissionais e saber se interpretar, porque a mente é muito criativa, ela cria muita história, muita fantasia, né? Eu pesquisei isso e nas minhas pesquisas eu já encontrei 10 Cleópatra. Estou falando sério, não estou brincando com vocês não. Estou falando sério, eu encontrei 10 Cleópatra. Então tem alguma coisa errada nisso aí, não é verdade? Não pode ter 10 Cleópatra, eu ouvi uma só. É que a maior parte das pessoas quer ser rainha na outra vida, cria uma fantasia, acha que foi Cleópatra. Quantos neguinhos que não acham que é a reencarnação de Allan Kardec, né? Isso é uma bobagem, não é? Você está entendendo? Vamos lá. O Aristoteles, ele pergunta o que o professor acha sobre o livro de Enoque, pois esse livro fala sobre os anjos caídos. Esse livro é legal pra cacete, esse é o que eu tô falando pra você. Estuda ele no Projeto Terra. No meu livro, do Projeto Terra, tem os trechos do livro de Enoque. Tá? Exatamente, né? No livro de Enoque tá lá assim: hoje houve anjos veladores, né? Que vieram à Terra, né? Para uma jornada especial, e esses anjos veladores, né? Cuidaram de grandes hordas de espíritos que vieram para cá também. E houve um grande mestre dessa horda de espíritos chamado Samyasa. Samyasa era o líder dos anjos decaídos, né? Que eles vieram numa missão na Terra. E todos esses anjos fizeram um juramento de levar a cabo essa experiência planetária até o fim, né? E houve um juramento dessa horda de espíritos coordenadas por Samyasa, né? Samyasa era o líder da horda, não era o Lúcifer. Lúcifer era o comandante do projeto planetário, tá? Então esses espíritos foram trazidos à Terra, viram o projeto, sabiam tudo por que iam experimentar e juraram levar a cabo essa experiência de encarnação na densidade da Terra, por ver a necessidade do espírito evoluir e resgatar seu karma através da experiência na densidade planetária Terra. Isso está tudo escrito no livro de Enoque, tá? Que foi retirado da Bíblia cristã católica, mas tem na Bíblia judaica, tem. Então, pessoal, nós temos muitos novos conceitos nessa nossa palestra de hoje. Um conceito que abre as portas para nós vermos a alma como um ser mais galáctico, mais cósmico, e não querer entender a história só aqui na Terra. A nossa jornada é uma jornada estelar, é uma jornada de muitos mundos pela galáxia. Nós somos viajantes extraterrestres numa experiência corpórea aqui neste planeta Terra. Então vocês vão mudar muito o conceito de extraterrestre assistindo o Lalá, assistindo várias palestras do Lalá. Quem gosta de ufologia e não entende de espiritualidade, faz uma confusão tremenda, né? Então, a ufologia só vai ser realmente esclarecida quando nós adotarmos a espiritualidade, a vida após a morte e toda essa realidade subjetiva fora da matéria. Aí nós vamos entender primeiro quem nós somos. Depois nós vamos entender a natureza dos extraterrestres, que somos nós mesmos, numa jornada evolutiva pelo universo. Ok? Tá bom. Queria estar agradecendo a todos pela presença. Hoje a gente bateu o nosso recorde de pessoas assistindo ao vivo. Foram um total de mais de 1.180 pessoas. Que bom, que bom. E pedir desculpa para aqueles que eu não consegui fazer a pergunta devido à quantidade de perguntas, né? Lembrando que a gente sempre faz uma seleção em cima do tema, né?
E é praticamente impossível a gente colocar todas as perguntas no tempo que a gente tem. Com certeza. E a gente tenta, assim, passar as informações de uma forma tranquila, de uma forma não mística, desmistificar, tentar colocar dentro de uma lógica racional as coisas, né? Mas eu não sou o dono da verdade. Todos vocês vão estudar as ideias e vocês vão fazer as suas pesquisas e vocês vão chegar às suas conclusões, né? Lembrando sempre que quem quiser fazer uma doação espontânea para o nosso trabalho, né, para a gente melhorar nossos equipamentos, para a gente tratar dos cachorros, dos gatos que a gente tem, tudo isso a gente fica muito feliz que esse projeto vá para frente e que nós continuamos fazendo essas palestras ao vivo para vocês, cada vez mais chegando essa mensagem a todos deste planeta, deste mundo, tá ok? Então é isso. Desejamos muita luz, muita paz, namastê a todos e um próximo encontro. Muita luz.